leitura e no estudo desse livro, este livro tenha sido bem edificante para a sua vida. Ainda mais agora, no momento que a nossa igreja e outras igrejas também estão atravessando um momento muito difícil. Há um desinteresse generalizado, há uma coisa assim de... as igrejas aí perderam 20% da membresia, dos congregados e tal. E é necessário, nesse início de ano, a gente reunir forças e ânimo, porque geralmente, início de ano, o pessoal começa animado. E este ano, por causa das chuvas e outras coisas, e junto com essa gripe aí, o movimento não está do jeito que estava os outros anos, não o ano passado, o outro ano, que não foi referência por causa do Covid, e vamos estar, assim quando terminar o livro, vamos estar marcando uma reunião para assim fecharmos uma agenda. A agenda, meu querido, ela tem que contemplar duas coisas. Eu espero que esteja firme no coração de vocês, pelo menos duas coisas, que a agenda que a gente fizer para os jovens, que a gente colocar aí para o ano 2022, pelo menos duas coisas que tem que estar bem fortes assim nessa agenda. É uma agenda voltada para o serviço. Geralmente, a gente falando em agenda, o pessoal pensa em festa, pensa em coisas que é mais para agradar vocês do que para edificar vocês. A agenda que a gente for fazer, ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter um propósito, porque movimento não é sinal de que Deus está agradando. A igreja é muito movimentada, tem muita programação. Não é. Não podemos ser parados, estarmos mortos aqui, mas também pode trazer, a movimentação pode trazer uma ilusão de que estamos corretos. E também uma comunhão, nem toda comunhão, vamos supor que as coisas estejam bombando e tal, e reúne, todo mundo está participando, isso não significa também que o Espírito está agradando, que o Espírito está movendo este movimento. Ele está movendo nesta agenda, nessa interação. Então, a agenda tem que estar... ela tem que privilegiar e destacar duas coisas: edificação e serviço. Edificação dos jovens e serviço. Edificação, o que envolve edificação? Congresso com tema específico para o crescimento, podemos fazer. Palestras, dia de estudos, seminários, jornadas teológicas. Entendeu? Para edificação, para crescimento, para crescermos no conhecimento. Crescermos no conhecimento. Edificação, retiro para edificação, congresso para edificação. Tudo voltado para edificação. E outra coisa, o serviço. E o que envolve o serviço? Que tipo de serviço a igreja tem que fazer? Que tipo de trabalho a igreja tem que executar? Evangelismo. Entendendo? Alguma assistência, alguma coisa voltada, por exemplo, acho que está nos 90 e tanto lá. E aí, baseado nessas duas coisas, a gente marca e executa. Entendeu? A gente marca e executa. E assim a gente vai estar agradando a Deus. Pastor, e a comunhão? Porque a gente pensa em festa. Pastor, mas a festa é boa para promover comunhão. Meu querido, deixa eu te falar, a comunhão acontece naturalmente se você marca uma coisa para fazer junto. Se você marca uma programação para edificação, um congresso sobre tal assunto, a comunhão vai acontecer, a interação vai acontecer entre vocês. Vamos marcar o dia de evangelismo. Vai acontecer naturalmente. O problema é que a gente quer
fazer força para uma coisa que acontece naturalmente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A gente quer marcar uma coisa só para promover algo que já acontece naturalmente se a gente marcarmos um dia aqui para estudarmos, para fazer isso, aquilo assado, ou para sairmos para fazer isso, aquilo assado, né? A comunhão vai acontecer. Né? Vocês entenderam, amados? Deu para entender? Então, assim, e este conhecimento que vocês acumularam, né? Eu acredito que vocês que estudaram, que está com a lembrança aí, né? Está com a memória afiada sobre aquilo que nós estudamos, sobre o que é ser uma igreja saudável, sobre, obrigado, meu querido, o que é ser uma comunidade cativante, né? Tenha dado um suporte, uma base boa para desenvolver o pensamento, porque o que mais acontece, a igreja tal está fazendo isso, a igreja tal está fazendo aquilo, mas sem uma coisa aprofundada, sem perceber alguns detalhes que podem ser cruciais. Vamos lá, então? Evangelismo como comunidade. O autor conta uma história de Walter, que era viciado e morador de rua, e agora está liberto, está firme com Jesus. E tudo começou com Brad, não sei falar inglês não, tá? Então, tá. Tudo começou com Brad, que teve a disposição de abortar Walter na rua e passar alguns dias lendo o Evangelho de Marcos com ele. Depois de um tempo, Brad apresentou Walter a outros cristãos na igreja. E Walter escutou uma canção sobre a ressurreição de Jesus que ele não conseguia esquecer. Então, alguns dias depois, Walter confessou que Jesus está vivo, porque a canção dizia que Jesus está vivo. Se você ler lá, né, eu fiz um resumo da história que ele contou. Aí o autor pergunta o seguinte, mas quem Deus usou? Foi Brad que teve a coragem de caminhar até um estranho? Foi Andy que o conheceu dias depois? Foi Mark que pregou um dos sermões que Deus usou para atingir o coração de Walter? Ou foi Shai que cantou aquela canção? Eu te pergunto o seguinte, quem Deus usa para uma pessoa converter? Porque nós viemos de uma cultura onde se tem uma certa vaidade de eu ganhei essa pessoa para Jesus. E a gente não sabe exatamente qual que foi o processo. Eu ganhei tal pessoa para Jesus. Né? Aí temos aqui uma história de um homem que recebeu acompanhamento de um rapaz que leu o Evangelho de Marcos, que apresentou a ele a outro cristão que teve o outro contato, que o levou para a igreja, que escutou o pastor pregar, que a mensagem tocou no coração dele, e aí vem uma moça que canta que Jesus está vivo, e aí os olhos dele se abrem para a conversão. Quem Deus usou? Quem pode falar, eu ganhei ele para Jesus? Isso é vaidade, toma cuidado. Entendeu? Isso é vaidade, porque Deus te usou no processo da pessoa para a conversão. Mas é todo um corpo, é uma série de coisas que aconteceu para este homem virar uma pessoa que crê em Jesus Cristo, se tornar uma pessoa que crê em Jesus Cristo. Eita. A evangelização é tanto pessoal quanto coletiva. O autor chama a evangelização que aconteceu com Walter de evangelização mobilizadora. E ele fala, eu amo a evangelização mobilizadora porque ela é mais bíblica do que a evangelização que praticamos com frequência. Eu amo porque ela é pessoal. Em vez de vermos evangelização como nada mais do que convidar alguém para vir à igreja, a evangelização mobilizadora compartilha as boas novas por meio de relacionamentos. Fazer evangelização sozinho é como cavar usando uma pá de brinquedo e depois apoiar-se numa escavadeira para descansar. Você evangelizar uma pessoa sozinho é você lá usar uma pá de brinquedo e cavar o buraco e depois vir à igreja e aqui é meu lugar de cura, de descanso. Não, meu querido, a igreja é escavadora.
entendeu? A igreja, sabe, é uma coisa poderosa para influenciar as pessoas, para qualquer serviço. Né? Então, assim, essa coisa, eu sozinho vou fazer a coisa. Não, isso aí está errado. Né? Está errado. Então, meus amados, ele destaca isso aqui. Né? A igreja é a ferramenta de Deus para alcançar as pessoas. É a igreja. Sabe? Pode acontecer muito de você ser uma pessoa correta, ir lá, evangelizar a pessoa, mas às vezes você faz parte de uma comunidade tão imatura que você tem medo de trazer a pessoa para a igreja porque vai escandalizar ela. Então, o autor, neste capítulo e nos outros capítulos, ele sempre enfatiza a maturidade da comunidade, a maturidade da igreja, para que em todos os aspectos a igreja haja em conjunto, unida e com eficiência. Sabendo que a igreja, o povo de Deus reunido, é o testemunho mais forte, né? Aquilo ali que está escrito. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É o argumento final. Acho que é John Piper que fala isso, né? O amor é a apologética final. Aí no caso de defesa do evangelho. Mas também o amor da comunidade, a interação da comunidade, é também a ferramenta de evangelismo supremo. É a ferramenta suprema de evangelismo. Sabe, não tem como falar, eu ganhei para Jesus. Não, meu querido. Sabe? É um processo todo que Deus vai fazendo e que a igreja deve crescer para que as pessoas cheguem para cá, né, se reúnam com a gente e entendam, olha, tem algo acontecendo aqui. No mundo acontece o seguinte, rico se reúne com rico, no máximo o rico se reúne para ajudar os pobres, mas não para ter comunhão. Né? As interações aí por aí afora acontecem tendo como base um interesse em comum. Um interesse em comum, não o espírito. Né? Então, assim, cara, deixa eu te falar, é muito desafiador isso, né? Criar uma comunidade saudável. Você se dispor para ser um membro saudável da comunidade. Né? Você se dispor àquela coisa, olha, realmente esse trem de ser amigo de todo mundo é impossível, mas estar aberto e disposto é outra coisa, porque a coisa vai acontecer. Mas o problema é que a gente fala, não, isso aí é difícil, e aí já fecha a porta e não acontece mesmo, porque você fecha a porta. Então, chega uma pessoa nova aqui na igreja, a gente não tem disposição de estar com ela, de estudar a palavra com ela, de chamar ela para a gente, para a nossa casa, porque a gente está com aquela mentalidade fechada, que é impossível fazer tudo, e é impossível ter amizade com todo mundo. Então, né, é uma mudança de mentalidade que ele trabalha em todo o livro, que aplicado na hora de fazer o serviço, vai gerar uma força muito mais poderosa do que qualquer pessoa sozinha trabalhando para alcançar algo para Deus. Nossa luz está debaixo de um alqueire? Ao falar da diferença entre uma comunidade de uma pequena cidade, onde este tipo de evangelismo pode florescer poderosamente, o autor admite a grande dificuldade de colocar em prática este modelo de evangelismo nos centros urbanos. Né? Mas o que acontece quando a metade da população do mundo, ou no mundo desenvolvido, quase 3/4, tem corrido para o anonimato da vida urbana? O que acontece quando o membro normal de sua igreja dirige por 20 ou 30 minutos para chegar à igreja, cruzando 3 ou 4 cidades no processo? O que acontece quando você é o único cristão que seus amigos não conhecem?
Como você mostra o testemunho coletivo da igreja ao mundo observador? Como você sai debaixo deste alqueire? Bom, quem é mais antigo aqui, igual eu? A gente tinha muita amizade com os vizinhos. Minha avó tinha uma esteira. Esteira é um trem de palha, assim, que você estende no chão e deita e senta. Todo final de tarde a gente estendia a esteira no passeio. Aí vinha a Dona Imaculada, a Dona Maria, vinha a Dona Betinha, vinha os vizinhos, vinha os coleguinhas, vinha o Clebinho, vinha o Charlinho, vinha o Renato. Todo mundo se reunia ali e as crianças brincavam e os adultos conversavam. Isto porque o pessoal ainda tinha aquela mentalidade de roça. A maioria veio da roça, de cidades menores, onde realmente aquela coisa, né, todo mundo participava da vida um do outro. E aí as coisas ruins também são amplificadas. As coisas boas são amplificadas, comunhão, interação, participação da comunidade na sua vida. E também, se não vigiar, as coisas ruins também podem ser amplificadas, como fofoca, essas coisas. Mas em termos gerais, né, em um aspecto geral, me desculpe, é melhor, com todos os defeitos, é melhor uma comunidade rural do que uma comunidade urbana. Temos coisas que são melhores aqui, por exemplo. Cara, falta água na cidade pequena, mas não falta água em Belo Horizonte. Falta médico em cidade de professor em cidade pequena, mas aqui não falta. Então, assim, em alguns aspectos a vida melhorou, mas em outros, pessoas moram em apartamento com centenas de pessoas ao lado e centenas em cima e embaixo, igual naquele conjunto ali do lado do orfanato. Mas pergunta se alguém conhece alguém. É muito difícil, é muito raro. É muito raro. Então, o autor admite que é um desafio cada vez maior trazer essa mentalidade para uma sociedade urbana. O que acontece aqui, na sociedade urbana, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, são tribos. Se reúnem, pessoas que têm gosto em comum se reúnem, o pessoal que gosta de heavy metal, o pessoal que gosta de motoca, o pessoal que gosta de carro. Aí tem outros filtros também, por exemplo, jovem só anda com jovem, que gosta das mesmas coisas, e aí não é todo jovem não anda com todos os jovens, mas sim com jovens que gostam das mesmas coisas. E cada vez mais as pessoas morando longe da igreja, por exemplo, você morar aqui perto hoje da igreja, cara, misericórdia. A vizinhança super valorizada, sabe? Os imóveis, me desculpe. Eu não consigo comprar uma casa aqui, não. Não consigo. Comprar um lote só em Vespasiano, Jabuticatuba, para lá. No máximo que consegue fazer aqui é parcelar 30 anos um apartamento de R$200 mil. Então, aí as pessoas estão ficando cada vez distantes. Você nota, por exemplo, alguns membros da igreja agora tem muitos lá em Santa Luzia. E já tem uma turma já comprando trem para o lado de Vespasiano. Aqui também está mudando. E aí a gente vai ter que se adaptar rápido. Para manter aquela coisa de igreja, família, igreja unida. A gente sempre está se reunindo, tendo prazer de se reunir para adorar Jesus, para fazer as coisas de igreja. E aí, evangelizar como comunidade vai ser um desafio tremendo. E aí tem esse desafio. Como você sai debaixo deste alqueire? Porque as circunstâncias da vida estão tampando a luz do evangelismo mobilizador, do evangelismo como comunidade. Cada vez é mais difícil reunir vocês, reunir a igreja. Eu sou de uma época que
Sábado, meio-dia, comércio todo fechado. Só abria segunda-feira de manhã. Agora, a maioria de vocês tem que trabalhar no domingo. Então, domingo, nem o dia do Senhor, mas é observado mais a tradição cristã do dia do Senhor. Cada vez mais difícil. Aí ele vai dar alguns conselhos para os membros da igreja. Né? Existem os desafios? Existem, mas não são desculpa para ficarmos inertes, né? Ficarmos parados e esperando qualquer coisa. Como os membros de igreja podem expor seus amigos, colegas de trabalho, parentes e vizinhos não cristãos ao testemunho atraente de suas igrejas? Ele vai dar algumas estratégias aqui. E eu estava pensando nessas estratégias, elas dá para aplicar aqui, dá para aplicar no nosso contexto aqui. Algumas ideias para os membros. Podemos falar sobre a vida numa igreja. Em outras palavras, gente, me desculpe que vai estar cheio de erro de português, que eu fiz esse trem à tarde, fiquei sabendo que ia trazer a minha mensagem hoje, estou substituindo o Henrique, então eu não fiz revisão não, tá? Foi na rapidez. Em outras palavras, a conversa sobre a nossa fé não deve apenas explicar o Evangelho, deve também descrever a vida na igreja que o Evangelho produz. Embora devamos evitar falar para o mundo sobre os problemas internos da igreja, 1 Coríntios capítulo 6, né, tem um exemplo disso, isso não significa que devemos apresentar às pessoas uma descrição da vida cristã artificial e idealizada. Você fala da vida de igreja para as pessoas aí fora? Você fala da vida de igreja? Como que é a vida da nossa igreja? O que as pessoas falam muito que acontece nas igrejas? Roubo, pastor ladrão, fofoca, falta de comunhão. Entendeu? Uma série de coisas acontece. E acontece uma série de coisas boas também. Libertação, conversão, amadurecimento. Sabe? E aí, devemos trazer para o nosso dia a dia, porque no nosso contexto que estamos caminhando para o pós-cristianismo, vocês têm que entender isso, estamos caminhando para o pós-cristianismo, tá? Pelo menos nas cidades, nos grandes centros urbanos, aí você vai conversar com qualquer um, ou já foi batizado, ou já foi mais de 10 vezes numa igreja. E aí, o que está acontecendo é uma rejeição ao evangelho, ou uma adaptação do evangelho com o antropocentrismo, e aí algumas igrejas enchem com esse tipo de abordagem. Né? Mas estamos caminhando para um processo aí onde a maioria das pessoas conhecem o cristianismo e o rejeitam. E as pessoas sabem o que acontece nas igrejas. Elas participaram e viram. E aí, se alguém chegar para você e falar o seguinte, nossa, igreja, não, o que mais tem é inimizade nas igrejas e panelinha. O que é que você vai falar? O que é que você vai falar para esta pessoa? Se alguém chegar, nossa, igreja cheia de panelinha, o que é que você vai falar? Você vai fingir que não existe? Não. Aí você vai estar sendo, né, está caminhando aí no mundo de Alice, né, País das Maravilhas. Não, você vai fazer a abordagem. Realmente existe isso. Mas a nossa igreja está trabalhando assim, assim, assado, o pastor tem falado isso, a gente está sendo despertado, desafiado para fazer aquilo. Né? Mas cada um tem que fazer a sua parte, tal. Igreja é um ajuntamento de pessoas, e um ajuntamento de pessoas tem tudo quanto é tipo de pessoas. Né? Mas na nossa igreja acontece, a gente prega o evangelho com fidelidade. Ah, mas a igreja, todo mundo rouba, pastor é ladrão. Aí você vai ficar calado diante disso? Você acha que eu sou ladrão, qualquer outro aqui é ladrão?
Como é que você sabe que eu não sou? Você procura saber direitinho? A nossa igreja é séria. Eu tenho dado testemunho. Não, o pastor dá testemunho. E realmente tem igrejas que praticam isso, mas a nossa igreja, E tem as outras coisas. É lá que eu aprendo, é lá que eu me mantenho firme, que eu sou despertado para ser cheio do Espírito. É lá que acontece isso, que a igreja é cristocêntrica, e a gente sempre está ouvindo que nós somos pecadores e só Jesus Cristo salva, e a gente é levado ao quebrantamento diante de Deus. Então tem uma série de coisas, mas aí você tem que saber conversar, né, cara? E você tem que saber avaliar. Mas geralmente, o que o povo de Deus, até o povo da nossa igreja, e eu acredito que vocês consideram a nossa igreja séria, senão vocês não estariam aqui, né? Mas até vocês, até nós aqui, se vier algumas coisas dessas, a gente fica acovardado e deixa o argumento errado vencer, a desculpa prevalecer, né? Então, assim, estamos num contexto onde a evangelização vai ter esses obstáculos aí, e a gente vai ter que falar da vida de igreja, sabe? Você ama a comunhão com os irmãos? Você ama, tipo assim, nossa, cara, deixa eu te falar, estar com os meus irmãos louvando Jesus é muito bom. Estar com os meus irmãos ouvindo a palavra é muito bom. E aí, mas o que acontece? Uma grande parte vem para cumprir uma agenda religiosa, mas não quer se envolver e tal. E aí, não vai ter muita coisa boa para falar. A vida de igreja vai ser algo simplesmente fechado àquela mente que está limitada a um processo religioso de participar da igreja. E aí não vai ter muita coisa para falar para o perdido, para a pessoa que não é crente. E vai se acovardar, vai ficar calado e vai aceitar que todo pastor é ladrão, que igreja é só fofoca mesmo, só trem ruim que acontece. Né? Então, devemos falar sobre a vida numa igreja. Assim, cara, no meio da brasa eu fico aceso. A minha brasinha, ó. Porque lá na minha igreja tem o Rafael, tem o Mateus, eu gosto de conversar, e eu também não estou aqui só para alimentar também, eu estou aqui para passar para frente aquilo que eu recebi. E se eu passar fome, né, e minha luz for cortada, é só falar com a liderança, com o pastor, que os irmãos vão lá e ninguém passa fome, ninguém vai passar necessidade na minha igreja, nós somos... Né, e se alguém ficar doente, o pessoal preocupa e procura saber, e ora por mim, e pede a Deus por mim. Vida em comunidade, cara. Sabe? Vida em comunidade. Então, aí a pessoa para e pensa, nossa, estar no meio de pessoas é muito bom. Outro conselho, podemos misturar nossos círculos de hospitalidade. Se você tiver amigos não cristãos, com os quais compartilha o evangelho, inclua alguns irmãos da igreja nas refeições com esses amigos. Convide-os para uma caminhada com sua família, alguns poucos membros de sua congregação. Convide-os para se unirem a uma partida de futebol de sua igreja no sábado. Então, perigo, né? Futebol desperta o pior dos irmãos. As paixões. Né? Você vê pastor falando palavrão em futebol, meu querido. Uma vez, no seminário, fazia o stable lá embaixo, né? Todo mundo conhecia a pelada dos pastores na Vilarinho. E era a pelada mais carnal que você possa imaginar. De pastor, hein, cara? Aqui está um perigo. Né? Mas aí, o ruim não está com a pelada, não. O ruim está com o ser humano, que é competitivo, e é invejoso, é ciumento, uma série de coisas. Sabe? Por isso que no céu não vai ter competição, você sabia disso? No céu não vai ter competição. Eu até brinquei com o pessoal, vocês acham certo eu querer ser o melhor pregador de todos? Vocês acham certo isso? É de Deus? Se eu quiser ser um bom pregador, aí sim, o parâmetro é Jesus e eu mesmo. Agora, se eu quiser ser o melhor, o parâmetro é o meu irmão. Eu quero ser melhor do que ele. Entendeu? Competição não é de Deus não, meu querido. Então, assim, aqui está um certo perigo, né? Só um parênteses aqui. Realmente, se o futebol lá dos irmãos lá estiver dando palavrão,
pirraça, é o irmão que não aguenta perder, que não aguenta levar uma caneta e um chapéu, né? Aí não convida mesmo, não. Não convida, não. Sabe? Se o pessoal for carnal, se no meio dos crentes, nossa, meu Deus, eu fico lembrando das coisas que aconteciam no nosso meio aqui. Meu Deus. Mas aí, você pode usar a estratégia seguinte: não, eu vou convidar o fulano de tal, que ele é maduro, para estar junto aqui, e vamos fazer um churrasco aqui em casa, aqui, para que a pessoa do mundo veja a interação e como que acontece uma amizade cristã, porque às vezes eles pensam, não, está acabando. Não vai pegar Covid, não. O que eu estava falando? Crente é chato. Ah, tá. Porque eles pensam que, por exemplo, a pessoa do mundo deve olhar para mim e dizer, nossa, é muito triste ser crente. Não, cara, eu sou alegre. Gosto de filme, gosto de futebol, gosto de série, tudo passando pelo crivo da palavra e os parâmetros bíblicos. Gosto de estar no meio de gente. A questão é que a interação é dominada pelo Espírito. E o que nos alegra, eu não estou interessado em piada de duplo sentido, em coisas que mexem pecaminosas. Realmente, graças a Deus, o Senhor me libertou. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, não a mim. Mas o cristão maduro, ele é transformado pelo Espírito. E aí a pessoa vai vendo que ser crente não é ser chato. Não é aquela coisa monótona. A não ser que a pessoa realmente tenha saudades da cebola do Egito. Goste muito do tempero do Egito. Né? Tem gente, uma vez a gente foi pregar para um cara e não, cara, eu gosto disso aqui, cara. Tá vendo aquele bar ali, aquelas mulheres dançando? Eu gosto daquilo ali, cara. Eu não quero ser Jesus. Né? Mas a gente fala, não, cara, mas sua mente vai ser transformada e o seu gosto vai mudar, Deus vai trabalhar nisso aí. Não, eu quero esse aqui, eu gosto do mundo. Desse jeito que falou comigo. Vai acontecer mesmo. Mas a interação de uma pessoa que não é crente no meio dos crentes verdadeiros vai ajudar. É muito importante no processo de conversão dessa pessoa. Então ele dá essas estratégias aqui, né, que são interessantes. Olha, uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, uma coisa que deve ser estratégia da nossa vida. Sempre abrir a nossa casa. Sempre chamar as pessoas para o nosso lar. Está lá na palavra que o crente é hospitaleiro. Está lá, Atos capítulo 2. Todo dia, nas casas, no templo. Sabe? Crente tem que gostar de gente. Pastor, eu não gosto de gente. Vai orar para você gostar de gente. Entendeu? Eu tinha esse entendimento errado. Não, cada um com sua personalidade. Eu não gosto muito de gente, não. Se eu quiser imitar a Cristo, eu tenho que gostar de gente. Porque se eu quiser imitar a Cristo, eu vou ter que estar no meio das pessoas. Né? Eu tenho que me importar com as pessoas realmente. Então, eu tenho que gostar de gente. Né? Inclusive, uma pessoa para ser funcionário público devia ter lá, né, um pré-requisito: gostar de gente. E gostar de pessoas. Porque aí você vai aguentar aquela pessoa que é cordial, a pessoa que é mal educada, e você não está nem aí. Não, eu não interessa, eu gosto de gente. Eu libero perdão, eu ando mais uma milha, e pronto, eu gosto de gente. Mas aqui, né, numa comunidade matura, aí você fica com aquela coisa, vou dar uma chance, sei lá o quê. Na primeira decepção você fecha a porta de novo. Você não é maduro. Você não é maduro. Você não serve, você não está imitando a Cristo. Porque por mais que era impossível Cristo ser amigo de todo mundo, mas ele não tinha porta fechada para ninguém que fosse a ele. É impossível Cristo ser amigo de todo mundo. Humanamente falando, é impossível você ser amigo de todo mundo. Mas deixar a porta fechada, criar barreiras, e é isso que a gente faz. A gente cria barreiras e aí, na hora que vai ver, no dia a dia, a gente não desenvolve nada
na nossa interação com as pessoas, a gente fica na mesma e sempre. Aquele pastor escreveu um livro, Iago Martins. Ele escreveu um livro muito interessante, A Máfia dos Mendigos. Quem já ouviu falar? E ele fala, olha, o que eles precisam não é de um ato de caridade, você vai lá e faz uma coisa e se sente bem consigo mesmo, porque você fez caridade. O que eles precisam é que pessoas estejam dispostas a andar com ele. Porque é conveniente para ele ficar ali. Para a maioria, a conclusão que ele chegou foi muito polêmico, ainda mais para a esquerda socialista aí, né? Que não entende essas coisas, né? Foi no Morning Show, em outros programas aí, né? O pessoal, o que é isso? Não. É conveniente para o mendigo ser mendigo. Na maioria dos casos. E ele ficou 1 ano ou 2 anos dormindo na rua, fazendo trabalho de campo para chegar a essa conclusão. Né? Ele falou, é muito mais eficiente você andar com a pessoa do que ir lá e fazer um ato de caridade. E isso é verdade. É verdade. Entendeu? Quando Jesus cura o leproso, ele faz algo além. Ele vai lá e toca o leproso, aquela pessoa excluída. Ele vai lá e toca a pessoa. O que Jesus está fazendo ali? Ele está abrindo uma porta. Além de curar ele está mostrando que é Deus, que ele pode ultrapassar a própria lei. A lei não se aplica a ele nessa questão de não tocar em um leproso, porque ele é Deus, não vai ser infectado, contagiado, né? E ele também dá algo para aquela pessoa que ele nunca experimentou. Ficou um tempo sem experimentar, que é a presença humana. E isso é muito importante. O próprio Jesus, na sua limitação, precisou de outras pessoas ao lado dele, ali na oração do Getsêmani. Aí Pedro, olha só, Jesus sabia que Pedro ia trair, mas pediu para Pedro o acompanhar, né? Ore comigo, 3 vezes, acho 3 vezes. Aí os caras dormiam, o que Deus fez? Mandou o anjo. Vai lá, mandou os anjos para consolarem Jesus. Então é muito importante envolver pessoas para o evangelismo e trazer as pessoas para o convívio social, de uma interação moldada pelo Espírito, uma interação que acontece por causa do Espírito Santo. Né? 2 irmãos junto com um perdido, mostrando como que 2 pessoas que servem a Deus se comunicam e agem e pregam o evangelho e conseguem fazer muito mais do que se fosse um só. Amém, meus amados? Então tá bom. Convide outros a se unirem a você para a evangelização. Digamos que outra mãe de escola de seus filhos, aí posso estar errado. Digamos que outra mãe de escola de seus filhos tenha começado a mostrar interesse pelo evangelho. Convidar algumas pessoas de sua igreja para a conversa revela humildade e amor a ela. Se sua cultura de igreja elogia aqueles que ganham sozinhos não cristãos para a fé, estabeleça um exemplo melhor. No segundo exemplo, ele falou para abrir a hospitalidade. Né? Uma coisa mais geral. Receber a pessoa na sua casa, interagir com as pessoas socialmente, e a pessoa vai ver a interação social de 2 cristãos, de cristãos reunidos. Aí, né? Aqui é o evangelismo mesmo, uma coisa voltada para o evangelismo, é uma conversa para evangelizar. Já é uma coisa mais específica. Parece ser a mesma coisa, mas não é não. Entendeu? E evangelizar uma pessoa chamando outra, né, revela humildade. Humildade, por que humildade? Olha, eu como pastor, eu tenho o seguinte entendimento: o Espírito Santo não está só sobre mim, está sobre a igreja. Vocês estão entendendo? Não existe, os mais completos foram os apóstolos, pela graça de Deus, mas ninguém consegue fazer muita coisa sozinho, pouca coisa, né? Ninguém consegue fazer pouca coisa sozinho. Então,
Então, a gente tem que admitir a humildade. Né? Devemos ser humildes e entender que 2 ou mais faz um melhor serviço. Entendeu? Então, é humildade da pessoa que está evangelizando. Né? E acabar com esse orgulho. Ganhei essa pessoa para Jesus. Ganhei, né? Sair para evangelizar. Cara, nossa, eu vou te falar, no meio evangélico é cheio de vaidade, viu? É cheio de coisas. E o pessoal não percebe que é vaidade, que é carnalidade. Sabe? Você falar, eu ganhei a pessoa para Jesus. É muita arrogância. Né? É muita arrogância, tem que tomar cuidado. E aí, quando a gente convida outra pessoa, a gente está expressando humildade. E também amor para esta pessoa, porque a gente entende que o Espírito está sobre a igreja, e aonde que eu não for, a outra pessoa vai conseguir ir. Pode conseguir ir. Aí vai ser melhor para a pessoa que está sendo evangelizada. Entendeu? Então, assim, tem esses pontos positivos aí. Então, assim, a gente não vai elogiar essas coisas se você chegar para mim, pastor, ganhei pessoa para Jesus. Eu vou, não, cara, você não está vendo a vaidade aí da sua fala. É muita arrogância. Você não sabe, esse processo de conversão é o processo mais misterioso que existe. Né? Você prega, a pessoa vem na igreja, não aceitou Jesus ainda, o pastor prega, aí a pessoa, né? Isso aí serve para mim, mas aí vem outra pessoa e canta, e a pessoa, eu quero isso. Em qual momento que aconteceu a conversão? Quem Deus usou? Né? A gente não sabe. Desejem ser uma igreja da vizinhança. Aqui eu achei muito complicado. O autor diz que existe uma tendência da locomoção das pessoas diminuir, né? Com o passar dos anos nos Estados Unidos. Por isso as pessoas cada vez mais terão suas vidas concentradas na vizinhança. Acho que essa é uma tendência que os cristãos deveriam, né, que os cristãos deveriam reconhecer e dela participar. Essa teia de amizades e de familiaridades é poderosa em sua capacidade de moldar percepções, exibir o compromisso e impelir conversas reais sobre o Evangelho. Cada vez mais a vida das pessoas vai ficar concentrada aqui, no Barril Branco. Hoje aqui você encontra tudo. Os bancos, tem 2 aqui, né? 3, Caixa, Bradesco, Itaú. E agora está todo mundo no Nubank, né? Igual eu. Cara, eu lembro de uma época que a gente saía daqui para ir lá para o centro para pagar conta. Sabe, saía daqui para ir lá para o centro para comprar tecido ou peça. Hoje você tem tudo aqui. Quase tudo, né? Pouca coisa você vai lá no centro para resolver. Então, assim, cada vez mais a vida das pessoas vão estar concentradas. E outra coisa que está acontecendo, o pessoal está saindo daqui também para fazer condomínio fechado, lá em Jabuticatuba, Lagoa Santa. E ali, né, você vê naqueles condomínios fechados ali em Lagoa Santa, lá tem sorveteria, tem lanchonete, já tem um montão de coisa lá. Tudo cercado com o porteiro. Abriram um loteamento ali em Neves, bairro Jardins, né? Algumas igrejas já compraram lá lote lá para abrir uma igreja na comunidade. Então, assim, o que ele está querendo dizer? Que a igreja deve fazer diferença na vizinhança. E a gente deve, de alguma forma, agir bem com a vizinhança para exibir o nosso compromisso, né? A percepção do povo, olha, pastor daquela igreja ali é sério. Não, aquela igreja ali é cheia de irmãos sérios, o pessoal ali é servo de Deus. Se não for para ser servo de Deus, o pessoal não brinca. E aí também a gente fazer de tudo para agradar a vizinhança. Né? Tem igreja que a vizinhança odeia igreja, som alto, é bagunça e tal. A gente tem que fazer de tudo, né, para ser
agradável à vizinhança e de repente, fazer coisas boas. O problema é que, por exemplo, na área social aqui é meio difícil, porque os vizinhos todos são classe média alta. Então, assim, a gente tem que parar e pensar como que vamos impactar essa vizinhança. O que podemos fazer para que a igreja, né, seja conhecida e também seja elogiada pela vizinhança, né? Então, assim, porque cada vez mais as pessoas vão ficar mais perto, vai buscar trabalhar mais perto, o home office agora, né? Né? Então, cada vez mais isso vai acontecer. A tendência é essa. Tem um metaverso agora, que as reuniões agora vai ser, você vai colocar o óculos e vai para o trabalho andando lá, o bonequinho, entra na salinha, está lá o cara lá, vestido, sei o quê, tá lá, e faz a reunião. Diz que vai bombar, né? Metaverso. Então, o que é? A mobilidade das pessoas vai diminuir cada vez mais. Tá bom? É isso. Né? E aí, tendo isso, a igreja tem que, opa, a gente tem que ser relevante na vizinhança. Nós temos que impactar esse povo aí, né? E aí ele também vai dar conselhos para os líderes, né? E aí ele fala para o líder o seguinte: torne os cristãos o alvo dos cultos da sua igreja. A igreja existe para explicar o evangelho aos cristãos. Quando começamos a pensar nas reuniões da igreja como principais oportunidades para evangelizar, cometemos alguns erros. Sem o poder sobrenatural, não podemos competir com o mundo para atrair os não cristãos. Se você só pregar que Jesus Cristo salva, de domingo aqui, e não desenvolver pregações aprofundadas com a igreja, e tem que ser no domingo à noite, porque é no domingo à noite que todo mundo vem, dia de semana só vem 20%, 30% da igreja, a igreja não amadurece, porque é a palavra que faz amadurecer. E se a igreja não amadurece, a gente pode fazer o movimento que for, as pessoas vão vir, vão ter aquele primeiro impacto, que bonita essa igreja e tal, aqui, muito movimento, porque a igreja é mais voltada para o evangelismo, igreja que é voltada para o evangelismo, bomba, meu querido, enche, está sempre cheio de pessoas, mas a rotatividade é muito grande. A rotatividade é muito grande. E acontece um boom de crescimento, muitos cristãos vão para esta igreja, mas conversão existe, mas, né, para os calvinistas não vão gostar não, mas pessoas desviadas também são muitas. A rotatividade é muito grande. E a igreja tende a ficar imatura. E aí vai querer negociar ainda mais com o erro, com o pecado, para ser mais agradável para as pessoas, aí só vai desconfigurando. Igual eu vi um pastor esses dias falando, olha, vocês têm que acostumar a ver o irmão vir ao templo e sair lá fora e ele acender um cigarro na sua frente. Né? Vocês têm que acostumar a isso. E outras coisas também. Viu uma pessoa vestida de maneira diferente, e maneira diferente é vestido como mulher, tá? Porque ele sempre vai focar no evangelismo e o amadurecimento, até nos grupos pequenos, vai estar uma coisa meio raleada. Sabe? Apresenta a porta larga para depois apresentar a estreita, não dá certo, porque não vai apresentar a estreita. Né? E aí o povo não amadurece. E aí não cresce em amor de verdade. Cresce, é evangelismo, a expressão do amor da igreja é no evangelismo, em querer as pessoas perto. É bom, mas fica incompleto, fica uma coisa pela metade. Né? Mas pastor, tal, evangelismo, sim, meu querido. Aí a gente explica o evangelho para a igreja, porque o que vai transformar a igreja também é o evangelho. A aplicação do evangelho no seu casamento, na sua vida, no seu trabalho, o evangelho é a raiz de tudo. Qualquer essa palavra de sabedoria, se a gente fizer encontro de casais aqui da igreja aqui, se não for baseado no evangelho, é fraco. Sabe, uma coisa que eu entendi, o cara está brigando, né, vamos dar um exemplo aqui de encontro de casais, né? O cara está brigando com a esposa. Aí eu pergunto, ele é crente? É. O que eu vou falar com ele? O cara, é feio fazer isso, não é sábio, é pecado. Eu vou perguntar, você não é crente não?
Você não entendeu que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, não? Né? Aí, depois disso, eu vou trabalhar as outras coisas, vou trabalhar questões de sabedoria com o Evangelho, para a pessoa se conhecer melhor e conhecer o outro melhor, para dominar melhor o pecado e os impulsos pecaminosos dela. Mas é muito trabalhoso, não é simples não. Tá? Mas o Evangelho deve ser entendido pela igreja. O Evangelho é a base de tudo. Então, os cultos de domingo é para pregar o Evangelho para a igreja. Porque a igreja precisa do Evangelho. Sem o Evangelho, a gente por natureza é idólatra. Nós, por natureza, buscamos a salvação pelas obras. Né? Então, a gente tem que falar da graça de Cristo, do amor de Cristo, da lei de Cristo e da aplicação de todas essas coisas na nossa vida diária, tendo como base o Evangelho. Mas pensando na igreja, a principal maneira que os não cristãos, errei de novo, a principal maneira que os não cristãos chegarão a vocês é por meio de um relacionamento existente com o cristão da igreja. Né? Então, sim, a principal maneira que a pessoa vem para o templo, para o meio do povo de Deus, é através de crente, que está amadurecendo e que sabe da sua responsabilidade e sabe o que falar, sabe o que pregar, e aí ele traz uma pessoa para acompanhá-lo no culto e nesse aprendizado, nesse crescimento, para ele ouvir o Evangelho também e converter. Então, crente maduro vai evangelizar. Crente que escuta a palavra, que escuta o Evangelho, vai evangelizar. Porque ele vai ver a urgência e o amor de Cristo, e ele vai ser impactado, e ele vai passar isso para frente. A maior confirmação do Evangelho é a comunidade local. Né? A comunidade é a principal ferramenta para evangelismo. É isso que ele está dizendo de novo. Está falando para o líder. Então, torne os cristãos o alvo dos cultos da sua igreja. Então, invista na maturidade do povo. Invista na maturidade do povo. É isso que ele está falando. Torne os cultos da igreja acessíveis aos não cristãos. O autor diz para o pregador pregar o Evangelho de modo que a linguagem é sensível para alguém que não conhece o Evangelho ou tem ideias erradas por causa do entendimento popular sobre o Evangelho. Ele também instrui o líder a explicar o propósito para cada elemento do culto, seja orações, louvor e ofertas. Talvez você não passe por isso, mas uma coisa que deve ser feita, por exemplo, é a gente tomar cuidado com o nosso vocabulário gospel. Cara, as pessoas não vão entender. Perguntar para ele, o que é santificação? Eles vão falar mais ou menos. O que é graça? O que é justificação? Então, assim, ele está chamando a atenção do pregador e do líder, olha, realmente, você tem que investir na maturidade do seu povo. Mas você tem que fazer de um jeito que quem estiver visitando vai entender. É aquilo que Paulo fala lá para os coríntios que queriam só falar em línguas. Entendeu? O povo tem que vir, né, tem que frequentar aqui, tem que estar no nosso meio, entender tudo. Né? Entender tudo que acontece no culto, por que nós fazemos cada coisa. Na hora da pregação, a gente tem que estar alerta, e isso, né, é mais para mim. Né, eu tenho dificuldade com isso, mas é um princípio que eu tenho que seguir. E todos aqueles que forem pregar, têm que seguir, têm que pensar na pessoa que está entrando, porque, por mais que tenha entrado numa igreja, e a maioria das igrejas estão deficientes no conhecimento ou ensinando coisa errada. Existe a teologia popular, que é toda errada. Né? A teologia popular tem algumas verdades, Deus trino, né? Por enquanto, né? Agora pode acontecer que nem isso vai existir mais na teologia popular de um país católico evangélico. Daqui a pouco isso vai acabar também, esses conceitos, Jesus é filho de Deus, daqui a pouco o povo vai esquecer isso também. Né? Mas a teologia do povo está errada. Né? E aí, a gente tem que prever isso, e na hora do nosso culto, o culto ser
acessível a essas pessoas e sensível para elas. Cria um livre mercado regulado de iniciativas evangelísticas. Aí ele cita 3 formas de fomentar o evangelismo na igreja, né? Número 1, abordagem pragmática. Promover evangelismos coletivos. O que é isso? Agenda. É o líder ir lá e chamar o povo para o evangelismo e ele ser o carro-chefe. Ele chamar o povo e o povo ir e tal, vão sair e tal, né? E tudo passa pelo líder, né? O ponto negativo é a infantilização da comunidade, pois ficarão dependentes da liderança. E é isso que acontece. Se o líder não puxar, a igreja não evangeliza. Isso na maioria delas. Se o líder não puxar, marcar o trem, vão lá e vão fazer, dificilmente o evangelismo visível vai acontecer. Então, ele fala que essa abordagem tem esse defeito, né? A abordagem orgânica. Só pregar e orar para este objetivo. O ponto negativo é que a comunidade não verá a evangelização no dia a dia. Isso passará a mensagem que ela não é tão importante assim, né? Então, assim, se a gente não tiver uma abordagem visível de evangelização, como igreja, como corpo, né, a gente vai passar a mensagem que ela não é tão importante assim. O que eu tenho feito com os irmãos aqui, até mesmo por causa da pandemia, é despertar o espírito individual da evangelização. Você ser evangelista, do seu parente, do seu amigo, e você precisa despertar para isso. Você envia-me a mim. Né? Mas aí, ninguém vai saber. Se você pode estar evangelizando todo mundo, meu querido, mas ninguém vai saber que você está evangelizando dessa forma. E aí vai passar a mensagem de que a igreja não investe em evangelismo. Isso é verdade. Porque a gente não vê coletivamente, como corpo, a gente não evangeliza. Aí ele dá essa terceira opção aqui, que é muito interessante. Você, líder, você vai pregar e orar. Você vai observar o que a palavra está fazendo no meio do povo e apoiar as melhores ideias que surgirem no meio do povo. Esse método promove a maturidade do povo e a importância do evangelismo. O que ele está falando aqui? Olha, parece que é a junção das outras duas. É por isso que está ali. Cria um livre mercado regulado. Por que é o mercado regulado? Porque são as melhores ideias que a gente vai apoiar. É o líder pregar e ensinar, dar exemplo. E aí ficar atento às iniciativas. O Espírito vai fazer algo em alguém da igreja. Vai levantar com uma ideia. Ou vai empolgar, né? Ou alguém vai ficar empolgado e vai ter uma ideia ruim. Mas aí o líder vai lá e conversa com a igreja. Vamos marcar reunião, meus amados. Como é que podemos evangelizar? Aí vem um com uma boa ideia. Aí o líder, em vez dele puxar o carro, ele apoia este corpo de liderança, essa pessoa que está levantando com essa ideia, e a igreja apoia, e o líder pessoalmente apoia esta ideia, que deve ser uma boa ideia, né? Uma boa estratégia. Por exemplo, uma estratégia que a igreja dele teve. Como ele está no estado de Washington, eu acho que é Washington mesmo, está lá na capital dos Estados Unidos. Tem muito universitário, estagiário lá, essas coisas, né? O que os jovens da igreja fizeram, né? Na faculdade, ou na escola pública, não estou lembrado, deram aula de reforço de português usando a Bíblia. Com o passar dos anos, as pessoas não iam lá mais para estudar português, iam lá para estudar a Bíblia. E muitas pessoas converteram nesse processo. É uma estratégia que ele usou naquele contexto. E a igreja toda apoiou, e o pastor apoiou. Entendeu? E aí o pastor falava. O pastor não é aquele que puxava. Era a igreja. Era um corpo de jovens da igreja que tiveram este impulso com o apoio do pastor, o apoio da igreja, e foi para frente. Então, essa abordagem realmente, na minha forma de entender, é a melhor. Entendeu? Envolve orar e pregar, despertar a igreja para a necessidade, e envolve a ação do Espírito no meio da igreja, fazendo a coisa acontecer, e a igreja apoiando, e o pastor apoiando.
E aí o povo não vai ser infantilizado. Não vai ter aquela coisa, se o líder não fizer, o povo não faz. Né? Treine o seu povo para evangelizar junto. Sempre que me reúno com um cristão interessado em se unir à minha igreja, peço-lhe que compartilhe comigo o evangelho. Fico admirado ao ver como muitos cristãos sinceros têm dificuldade para fazer isso. Felizmente, um grande número de bons métodos evangelísticos e de boas apresentações do evangelho se encontra disponível. Esses métodos raramente fazem qualquer referência à evangelização como atividade coletiva. Ajude-os a ver como é desagradável comunicar a mensagem da cruz separadamente da comunidade formada pela cruz. O que ele disse aqui? Resumo dessa parte. Cristãos experientes, sinceros, vão ter dificuldade de falar do evangelho. Não sabem. Não sabem pregar. Não sabem explicar o evangelho. Cristãos sinceros. Aí ele fala, existem métodos que ensinam. Uma abordagem, o que falar, quais doutrinas você tem que enfatizar. Muito bom, esses métodos. Mas eles não destacam a evangelização coletiva. Então, quando você for treinar seu povo para evangelizar, treine também usando tudo aquilo que foi ensinado neste capítulo para que a igreja faça isso junto, no nome de Jesus. E assim nós terminamos, para a glória de Deus. Mais uma pregação para finalizar o livro. E no outro sábado, tá, Henrique? Teremos uma reunião, né, para começarmos a falar algumas coisas aí que nós vamos fazer em 2022 para edificar vocês e para que vocês possam trabalhar para a glória de Deus. Fique de pé no nome de Jesus. Pai Santo, são muitas coisas, Pai, ensinadas, muitos pontos, Pai. E às vezes, meu Deus, nós nos sentimos incapazes, Pai, de colocar tudo isso, Pai, toda a palavra do Senhor em ação. Pai, mas pela sua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor, Pai, nos ensine, meu Deus, a estabelecer uma base firme de ação, de disciplina na nossa igreja, para que possamos, meu Deus, ter ações concretas, um processo firme, baseado na tua palavra, sem empolgação, Pai, mas com alegria, sem maturidade, meu Deus, mas com prudência, com conhecimento, Pai, que possamos, meu Deus, entender tudo isso que está sendo ensinado, Pai, e crescermos como comunidade. Nós precisamos do Senhor. Pai, nenhum homem pode fazer isso. É um processo demorado, Pai. É um processo, meu Deus, que envolve, meu Deus, uma constante humilhação, Pai, diante do Senhor, em oração, uma constante busca de conhecimento, de questionamento, Pai. Faz isso por nós, meu Deus. Faz isso por nós. Faz isso por estes jovens, Pai. Ensine a eles, meu Deus, e dê uma base firme para eles, meu Deus, desenvolverem uma comunidade unida, alegre, fervorosa e atuante, meu Deus, diante do Senhor, para o louvor da tua glória. Para o louvor da tua glória somente, Pai. Faça isso, meu Deus, no nome de Jesus. Pai, leve cada um para suas casas em paz. Meu Deus, que tenha uma noite abençoada. Proteja eles, meu Deus, de todo vírus. Meu Pai, dê forças, dê energia. Meu Deus, prospere eles nos estudos, Pai, mas que eles, meu Deus, tenham em mente a seguinte missão, Pai, a principal missão de agradar o Senhor, de servir ao Senhor, onde quer que eles estejam, seja no trabalho, seja na escola. Abra as portas, Pai. Abra as portas, meu Deus, para que eles possam desenvolver na vida, mas, meu Deus, tendo como real motivação a glória do Senhor, a glorificação do seu santo nome. Meu Deus, que eles tenham uma semana abençoada também na tua presença. Sim, Pai, uma semana frutífera de conhecimento, de oração, de crescimento diante do Senhor. Faz isso por estes jovens, Pai, no nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe vocês, meus queridos.